neste momento, convidar você para ter um momento aí a sós, um momento de quietude, onde você estiver, no seu carro, de repente, no metrô, no ônibus, onde você estiver, para que você possa ouvir esta palavra e ser por ela abençoada, porque não se trata de uma palavra de homem, mas se trata da bendita e maravilhosa palavra de Deus. Eu quero convidá-lo, se você estiver com a Bíblia aí, a abri-la, na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo de número 4. Quero falar hoje sobre a revelação do Espírito Santo para os últimos dias. O Espírito Santo, ele é Deus, e ele tem trazido palavras, não só através dos lábios do Senhor Jesus Cristo, naquela época, dos apóstolos, mas ele tem trazido palavras aos lábios daqueles que são hoje atalaias. E além de palavras que ele tem trazido, nós encontramos também muitos registros nas Escrituras, que são palavras do Espírito Santo. Então eu quero compartilhar com você a revelação do Espírito Santo para os últimos dias, tratando-se de uma palavra. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim, ou o versículo 1 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Palavra seríssima, quero lê-la novamente. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Esta notícia, esta palavra do Espírito Santo, sendo do Espírito Santo, é uma bênção, porém uma revelação muito séria. E quando nós lemos um texto como esse, no mínimo nós somos tomados de espanto. Por quê? Porque a nossa geração tem visto o cumprimento desta palavra bíblica. Eu quero dar para vocês duas estatísticas estarrecedoras. A primeira estatística é do Centro de Estudos do Cristianismo Global, realizado em 2015. E essa estatística diz que no Brasil há entre 30 e 40 milhões de cristãos afastados, desviados do Evangelho. 30 a 40 milhões de cristãos afastados do Evangelho. Uma outra estatística diz que a cada pessoa que está em comunhão com Jesus, hoje, há duas pessoas afastadas do Evangelho, desviadas do Evangelho. Se apostasia, conforme diz o texto sagrado, é um dos sinais dos últimos tempos, como diz o texto, realmente nós estamos vivendo os últimos tempos. Não crer que estamos vivendo nos últimos tempos, tendo em vista essa estatística, essas duas estatísticas, que para cada cristão que hoje congrega, que hoje está em comunhão, há dois que estão afastados, é alarmante. Mas o texto sagrado diz, o Espírito expressamente diz, que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? Apostatar da fé é a negação e o abandono da fé, dos princípios bíblicos. Isso é grave. É grave. Porém, nós podemos perceber que esse é um sinal dos últimos tempos. E se nós cremos no que está escrito nas Escrituras, diante de uma realidade estatística real, você mesmo pode se lembrar agora de algumas pessoas que estão afastadas, que não estão congregando, que não estão ceando, que não estão praticando os princípios do cristianismo. Então nós concluímos, realmente é uma profecia
que a nossa geração tem sido testemunha. Na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 a 9, nós encontramos o seguinte registro: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Irmãos, que palavra específica o escritor aos Hebreus nos traz aqui. Assim, pois, diz o Espírito Santo. Ninguém sabe ao certo quem escreveu esta carta. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, né? Ou um outro escritor. Porém, esse texto diz que o Espírito Santo está dizendo: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no dia do deserto. Vocês sabem, meus irmãos, que aquela caminhada do Egito ao monte era de 3 dias apenas. Porém, pela desobediência, pela dureza de coração do povo, o povo ficou circulando por 40 anos. E apenas 2 pessoas que saíram lá do Egito entraram na terra de Canaã: Josué e Calebe. Toda aquela geração, quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, morreram no deserto. Morreram debaixo de milagres. Porque o Senhor diz que durante os 40 anos a roupa não envelheceu, o sapato não envelheceu, Deus trouxe comida todos os dias. Uma geração se perdeu percebendo os sinais de Deus. Então nós precisamos estar atentos para esses dias, porque o que nós estamos vendo são sinais do cumprimento da palavra de Deus. E o meu coração como pastor sangra, irmãos. Meu coração às vezes é tomado de um desespero, porque eu gostaria, desculpe a minha franqueza, eu sei que talvez eu não tenha nem direito de falar isso, mas vocês vão entender, pelo meu estado de ansiedade. Muitas vezes eu gostaria de entrar dentro da vida de alguns irmãos e ser para eles os olhos deles, ser para eles a mente deles, para que eles pudessem perceber a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Não é o momento de nós esfriarmos na fé, não é o momento de nós abandonarmos a congregação, não é o momento de nós trocarmos as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Não é o momento de nós manifestarmos infidelidade na nossa vida. Portanto, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ou Revelação, registram as mensagens do Senhor Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas eram igrejas literais dos tempos apostólicos. E o Senhor Jesus então dirige a essas igrejas palavras específicas. Porém, para cada igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, para cada uma dessas igrejas, nós temos um tempo profético. E hoje eu quero situar vocês na história, o tempo profético da igreja em Éfeso, do tempo profético da igreja em Esmirna, do tempo profético da igreja em Pérgamo, do tempo profético da igreja em Tiatira, do tempo profético da igreja de Filadélfia e do tempo profético da igreja de Laodiceia. Quero me antecipar dizendo que hoje, dia 11 de julho de 2021, nós estamos vivendo profeticamente uma era que iniciou-se em 1844, uma mensagem profeticamente destinada à igreja de Laodiceia. Então, profeticamente, cada igreja dessa representa um tempo da história. E nós estamos vivendo o último tempo, a última igreja, a igreja de Laodiceia,
cujo início profético deu-se em 1844. Então quero, com a graça de Deus, fazer aqui um rápido relato, fazendo um paralelo com os textos bíblicos, para mostrar para você essas realidades. Primeira igreja, a igreja de Éfeso. Profeticamente, a igreja de Éfeso está situada cronologicamente do ano 31 ou 33, se você preferir, até o ano 100 da era cristã. E a mensagem então para a igreja de Éfeso foi essa: e ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, estrelas simbolizam os pastores, e que anda no meio dos 7 candeeiros, candeeiros significa as igrejas, de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Verso 3: e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Verso 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mensagem de Jesus à igreja de Éfeso. Profeticamente, essa igreja foi de 31 ou 33 até o ano 100. Veja, já nos primeiros 100 anos, a igreja cresceu muito. Porém, ela já havia abandonado o primeiro amor. Uma igreja que perseverava. Uma igreja que testou aqueles que se diziam apóstolos naquela época. Mas, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos está no versículo 7, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante essa expressão no plural. Se Deus está falando para uma igreja, por que Deus diz as igrejas? Porque Deus, embora esteja falando para a igreja de Éfeso, Deus está falando para a igreja em todo o tempo. Ou seja, em todo o tempo, a igreja precisa dar ouvidos ao que o Espírito diz. Éfeso, uma igreja vitoriosa. A cidade de Éfeso ficava situada na costa ocidental da Ásia Menor, sob a sua localização era privilegiada, e talvez por isso tenha recebido o nome de Éfeso, que significa desejável. Era uma cidade adornada, uma cidade linda, uma cidade marítima, porém havia na cidade de Éfeso um grande templo da deusa chamada Diana, onde o mundo todo adorava essa deusa, e uma das práticas desse culto era a orgia, onde as sacerdotisas, elas mantinham relações sexuais com os fiéis. E as sacerdotisas, elas raspavam as suas cabeças. Por isso que quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, que ele diz que as mulheres deveriam se cobrir com véu, porque quando elas se convertiam, que elas chegavam na igreja, elas chegavam com a cabeça raspada, mas elas se convertiam. Então Paulo orientou que elas usassem então véu, porque elas não estavam mais como cultuadoras da deusa Diana, mas agora convertidas. Por isso que está lá na Epístola aos Coríntios o uso do véu. Então, como eu disse, essa igreja foi a igreja do século I, do ano 31 ao ano 100. A igreja cristã, ou essa igreja, foi fundada pelo próprio Jesus Cristo, segundo Mateus 18. Sua igreja passaria por 7 períodos, como eu disse, representado pelas 7 igrejas. E a igreja de Éfeso, ela representa exatamente esse período. Mas nós encontramos um problema
Essa igreja era uma igreja abençoada, porém Deus já fala que ela havia abandonado o primeiro amor. Então, irmãos, a falta de amor não é de hoje. Não é de hoje. Já no primeiro século havia. A segunda igreja data de 100 até o ano 313, e a igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 em diante, que diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, aleluia, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Verso 11, presta atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então esta igreja, ela foi do ano 100 ao ano 313. A cidade de Esmirna, a palavra Esmirna vem de mirra, aroma suave, adocicado. É possível que essa igreja tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo. A igreja de Esmirna era pobre em riqueza deste mundo, mas ativa no trabalho. Sofreu muitas perseguições. E a história diz que houve um bispo chamado Policarpo. Bispo Policarpo. Essa era da igreja, do ano 100 ao ano 300, ela foi marcada por homens santos de Deus, afogueados. Sabe? Homens que tiveram realmente uma vida de santidade. E Policarpo foi o bispo da igreja de Esmirna. E a história conta que Policarpo vivia uma vida de santidade tão grande que ele influenciava as pessoas. Porém, nessa época havia o chamado culto ao imperador, ainda, culto ao imperador. E os irmãos sabem que os cristãos, tanto os judeus quanto os cristãos gentios convertidos, não praticavam o culto ao imperador. Então eles eram muito perseguidos. E Policarpo, como um influenciador, um homem de Deus, foi chamado pelo imperador e exigido pelo imperador a sua adoração. E Policarpo não adorou o imperador. E ele então foi levado para a praça pública e ali ele foi queimado vivo. Antes de ser queimado, foi inquirido dele que ele renunciasse Jesus. E ele disse: como eu posso negar aquele que há 86 anos eu sirvo e nenhum mal ele me fez? E esta frase lhe custou a morte. Policarpo. Vale a pena você ler a biografia de Policarpo. Então, nessa época, do ano 100 ao ano 313, houve essa influência tremenda. Porém, o avanço do cristianismo fez com que o imperador colocasse os olhos na igreja e se sentisse ameaçado pela igreja, como foi nos tempos de Faraó, porque o povo de Deus começou a crescer lá no Egito, e Faraó escravizou o povo. O que o imperador fez? O imperador cristianizou o império. Cristianizou o império. E aí nós temos, irmãos, o primeiro dogma, dos 34 dogmas que a Igreja Católica estabeleceu. Nós temos o primeiro dogma de 34, que foi criado no ano 310, que foi o dogma de rezar pelos mortos, no ano 310. Quando o imperador cristianizou o império por decreto, o que aconteceu? A simplicidade da igreja fugiu. O Espírito Santo fugiu, porque agora o imperador iria trazer agora as leis, as condições para a igreja sobreviver. Então houve a cristianização do império. Quando a cristianização do império, no ano 517, se levanta então o primeiro Papa, Justiniano. Mas no ano 310 os dogmas já começam a ser criados. Em 310, então, o primeiro dogma, a reza pelos mortos. Em 320, o segundo dogma, o uso das velas
Em 375, o culto dos santos. No ano 404, a instituição da missa como sacramento perpétuo de Jesus Cristo. Então agora não era o governo do Espírito Santo que estava trazendo vida para a igreja, mas era o governo dos homens. E no ano 517, então, se levanta o primeiro Papa, Justiniano, como imperador e governador, né, que vai estabelecer então o governo, o domínio. Muito bem. Do ano então 100 ao ano 310 acontece essa situação, a igreja morre, a essência da igreja morre. Um período que foi marcado por homens como de um testemunho como Policarpo, agora chega no ano 300 ela morre porque ela é cristianizada. E aí começa, irmãos, um desvio da igreja. Aí começa um desvio da igreja. Eu falei para vocês aqui sobre 4 dogmas. Mas durante o desvio da igreja, até o ano 1517, quando houve a reforma, foram criados 34 dogmas. Do ano 313 até o ano 1517. Nós vamos caminhando aí na história. Nesse período, de 100 a 313, muitos cristãos foram aprisionados e mortos, né? Como eu citei aqui o caso de Policarpo. Louvado seja o nome do Senhor. Os pais da igreja também viveram neste período. Esta é a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Temos a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, do ano 313 ao ano 538. Hoje nós estamos dando aqui um mapa histórico para você entender o que o Espírito Santo vem falando. Eu já li nas 2 primeiras igrejas que no final do texto tem a expressão, que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E na última igreja, então, eu vou dar ênfase do que o Espírito Santo está falando para a igreja, que nós devemos fazer hoje. Apocalipse capítulo 2, verso 12, a igreja de Pérgamo, a terceira igreja, cujo período vai de 313 até o ano 538. Apocalipse 2, 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha que interessante. E que conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Verso 15, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu não estou me preocupando hoje em entrar nos detalhes das mensagens das igrejas, mas dando apenas aí um panorama histórico. Pérgamo, uma igreja popular. Pérgamo significa altura ou elevação. Presta atenção nisso aqui, é uma chave para nós entendermos o princípio de guerra espiritual. Então, Pérgamo significa altura ou elevação, pois a cidade foi construída pelos gregos, estava numa elevação acima de 300 metros do nível do mar. É dito que lá é onde está o trono de Satanás. Após a derrota para os persas, em 1539 a.C., os sacerdotes da Babilônia fugiram para a Ásia Menor e fixaram-se em Pérgamo, e ali continuaram a promover os ritos da sua religião politeísta, e os elementos desse culto místico foram transferidos para Pérgamo, depois para Roma. Foi assim que quase imperceptivelmente os costumes pagãos ingressaram na igreja cristã. Presta atenção. 313, a partir de 313. Olha como foi
o que gerou o desvio da igreja a partir de 310. Então, os desvios da igreja começaram a partir dali, sob a influência desses sacerdotes que vão para Pérgamo e lá estabelecem o culto a Satanás. Por isso que Deus disse que lá era onde habitava, onde era o trono de Satanás. Todavia, quando cessaram as perseguições, né, que é chamado Edito de Tolerância em 313, e o cristianismo entrou nas cortes e palácios reais, perdeu a humildade e a simplicidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes governantes pagãos. Não sei se você está entendendo, eu estou preocupado com você, que você entenda essas informações históricas, para você entender a chave no final desta mensagem. Pérgamo representa a história da igreja cristã de 313 a 538. Vejam, 310, reza pelos mortos. 320, uso de velas. 375, culto dos santos. 404, instituição da missa como sacramento perpétuo de Cristo. 431, culto à Virgem Maria. 500, uso da roupa sacerdotal. 513, doutrina do purgatório. Olha só, vocês irmãos estão entendendo? A simplicidade do evangelho vai saindo e vão se criando dogmas, porque a igreja assume um poder de autoridade de estabelecer o que é certo e o que é errado, e deixa então as verdades e a simplicidade das escrituras. Em 536, Justiniano, o imperador de Roma Oriental, já havia declarado ser o Papa, cabeça de todas as igrejas. Olha a cilada, irmãos. De 310 começa um desvio, em 513 Justiniano, imperador se estabelece, né, se autoproclama então o Papa e cabeça de todas as igrejas. Em fevereiro de 538, após a expulsão de Roma da última tribo antagônica ao papado, os astrógodos, deu-se início ao período da supremacia papal, em 538. 538. Vamos lá. Terceiro período, 313 a 538. Terceira igreja. Quarta igreja, a igreja de Tiatira, de 538 a 1517. Foi quando ocorreu a reforma. Veja que nesse período quantas coisas foram colocadas na igreja. E durante esse período, a cada igreja ou a cada estação, o último versículo diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, Apocalipse 12, 18 em diante, 2, 18 em diante. Terceira igreja, Tiatira. Quarta igreja, Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Aleluia! Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Deus está fazendo referência aqui àquilo que aconteceu até 313. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Verso 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós já estamos aqui na quarta fase, né, que vai de 538 a 1517.
Bom, como eu citei aqui até o ano 503, vou continuar citando os dogmas. No ano 600, então, dentro desse período, Bonifácio III se declara bispo universal, papa. No ano 606, obrigação de beijar os pés do papa, dogma, em 606. No ano 754, doutrina do poder temporal da igreja. Inclusive, há uma observação no credo católico, né? Onde no credo católico fala, eu creio na Santa Igreja Católica. Né? Então aqui, por exemplo, em 754 foi dogmatizado, então, a doutrina do poder temporal da igreja, a única igreja. O termo universal, o termo católico, significa universal, o termo católico, ok? No ano 880, o uso da água benta. No ano 890, o culto de São José. No ano 993, a canonização dos santos. No ano 1003, a instituição da festa dos fiéis defuntos. No ano 1004, o celibato sacerdotal. No ano 1076, o dogma da infalibilidade da igreja. No ano 1090, a invenção do rosário. No ano 1184, a instituição da Santa Inquisição. No ano 1190, a venda das indulgências. Aliás, foi o que começou o movimento da reforma. No ano 1200, o pão da comunhão é substituído pela hóstia. No ano 1215, é criada a confissão auricular. No ano 1220, a adoração da hóstia, na missa. No ano 1230, a proibição da leitura da Bíblia. 1230. Por quê? Porque a igreja assume uma postura de autoridade e equipara os dogmas com a autoridade da Bíblia. No ano 1245, o uso da campanha na missa. No ano 1316, a instituição da reza Ave Maria. No ano 1415, a eliminação do vinho da comunhão. E no dia 31 de outubro de 1517, então, nós temos a reforma protestante. A igreja de Tiatira, então, cobre essa data, de 538 a 1517. A palavra Tiatira significa sacrifício de contrição. A cidade foi construída por Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, no ano de 280 a.C. Era uma cidade famosa por fabricar tecidos, né? E a irmã Lídia, dito lá em Atos 16, 14, então vem dessa cidade. Tiatira representa o mais longo período da igreja, que vai, como eu disse, de 538 a 1517, com início então da reforma, e ela fica no meio historicamente falando, das 7 igrejas. O significado do nome Tiatira, sacrifício de contrição, representa adequadamente o período da história da igreja em que a fé simples foi mudada por meio da apostasia, ou sacrificada, sendo substituída por obras de penitências. Eu citei para vocês aqui vários dogmas a partir do ano 600. Esse período também testemunhou uma forte perseguição, e no século XII o papado criou o pior dos seus estratagemas, o Tribunal do Santo Ofício, que é chamada a Inquisição, ou Santa Inquisição, e milhares de pessoas foram mortas. Isso levou o Papa Paulo II, já da nossa época, Paulo II, a redigir uma carta pedindo perdão ao cardeal Roger pela morte dessas milhares de pessoas cujas vidas foram tiradas na Santa Inquisição. Houve um simpósio internacional, e aí nesse simpósio o Papa João Paulo II então pediu perdão àqueles que a igreja havia tirado as suas vidas. E esse período então vai de 558 a 1517. Quinta igreja, 1517 a 1798. Me perdoe, você não gosta de história, você não deve estar achando boa a mensagem de hoje, mas aguarde um pouquinho, porque essas informações são importantíssimas. Porque em toda época o Espírito Santo diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
E nós vamos chegar ali na Odisseia e vamos ver qual é a mensagem que o Espírito Santo está dizendo à igreja e qual a condição da igreja da nossa época. E a oportunidade de nós mudarmos então a história da nossa vida. Vamos continuar. Igreja de Sardes, a quinta igreja. Apocalipse 3, versículo 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Sardes, uma igreja reformada. Porque entra a reforma em 1517. A palavra Sardes significa cântico de alegria e também pode significar a que permanece. De fato, havia pouca fé verdadeira após séculos de apostasia, a partir do quarto século, a entrada do quarto século, ano 310, até o 16º século, 1517, onde começou então a reforma. O que haviam recebido e ouvido não era lembrado e conservado. Antes, aquela que fora a capital da Lídia, cobiçada e vencida por Ciro o Grande, estava agora morta. Os longos séculos de trevas morais e espirituais do período de Tiatira, de 538 a 1517, deveriam dar lugar a um grande movimento de reforma, o que aconteceu com a chegada desse período, a partir de 1517, através de homens como Lutero, Knox, Calvino, Zwinglio e outros que trouxeram o povo de volta à palavra de Deus, à Bíblia. O marco desse retorno pode ser datado dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, na porta da igreja de Wittenberg, afixou as 95 teses, que eram 95 proposições contra a prática daquilo que a igreja estava então ensinando e impondo para as pessoas. E a coisa mais grave era o dogma da indulgência, onde a pessoa pagava pela salvação dela. Inclusive, um dos defensores da doutrina, do dogma da indulgência, chamado Teitzel, é um teólogo, ele dizia assim: quando o tilintar da moeda soar no cofre da igreja de Roma, a alma que estiver no inferno saltará do inferno para o céu. Ai, irmão, Lutero não aguentava essas coisas. Período terrível. Então Deus usou esses homens para a reforma em 1517, que foi esse período até o ano de 1798. A sexta igreja, estamos chegando lá, sexta igreja, Filadélfia, 1798 a 1844. Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Aleluia, aleluia. É a reforma, irmãos, a qual ninguém pode fechar. Tu tens pouca força, entretanto, porque naquela época, irmãos, da reforma, foi uma época terrível. Lutero sofreu demais pela perseguição. Vejam vocês que a igreja estabeleceu a Inquisição, que foi a morte daqueles que se levantavam contra a igreja, anos antes. Agora Lutero se levanta para uma reforma. Imagina a perseguição que ele sofreu, muita coisa. Então foi um período muito difícil. Verso 9, verso 8, conheço as tuas obras, esse que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás
desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e confessar que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Verso 12, ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Verso 13, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia, uma igreja reavivada. Filadélfia significa amor fraternal. Essa cidade foi fundada 150 anos antes de Cristo, com a intenção do seu fundador era torná-lo o centro da civilização greco-asiática e um meio de espalhar a língua e os costumes gregos nas partes ocidentais da Lídia e da Frígia. Por isso alguns chamam de cidade missionária. A igreja de Filadélfia representa o período de 1798 a 1844. Louvado seja Deus. Muito bem, e aí nós temos o cumprimento das palavras de Jesus, registrado em Mateus 24, 29, onde nós temos os sinais que aconteceram em 19 de maio de 1785, que foi a lua se tornar vermelha. Nós temos visto agora, nos últimos anos, vários sinais da lua se tornando vermelha, ou lua de sangue, mas o primeiro sinal foi no dia 19 de maio de 1780. Temos também o sinal de queda das estrelas, com a queda de alguns elementos, que se deu no dia 13 de novembro de 1833. Isto indicava o fim de todas as coisas, o fim da época, né? O fim profético e o início de uma nova fase que precedia a volta do Senhor Jesus. Este é o 6º período profético. E o 7º é a igreja de Laodiceia, que teve início em 1844 e vem até os nossos dias. Vou diminuir a marcha agora e vou ler a mensagem do anjo para a igreja de Laodiceia, igreja dos nossos dias. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta, eis que eu estou à porta. O que essa expressão te lembra? A parábola das 10 virgens. Eis que eu estou à porta. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 eram loucas e 5 prudentes. Quando o noivo chega, as prudentes, porque estavam com as suas lâmpadas acesas, isso fala de comunhão com Deus, isso fala de ter vida com Deus. Elas entram com o seu Senhor para as núpcias, e as 5 nécias, por não terem azeite na sua lâmpada, são aconselhadas pelas prudentes, cujas loucas pedem às prudentes: dá-nos o vosso azeite,
As prudentes dizem, não, para que não nos falte a nós. Vão e comprem azeite. Então as nécias, as desapercebidas, isso fala. Irmãos, eu falei aqui no início dessa palavra, como diz meu irmão Pedro, sermão, aula de história. No Brasil, há uma estatística em 2015 de que entre 30 e 40 milhões de brasileiros estão afastados do Evangelho. De cada um cristão que está congregando, está em comunhão hoje, há 2 fora do Evangelho. Isso é grave. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Diz o verso 21, eis que estou à porta e bato. Irmãos, essa pandemia, irmãos, é um sinal. Quem está pensando que isso é um sinal para o mundo está enganado. Isso não é um sinal para o mundo, isso é um sinal para a igreja. De que a volta de Jesus é iminente, está próxima. Eis que eu estou à porta e bato. Agora veja, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e essa expressão tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque hoje você decide, vou para a igreja, não vou para a igreja. É um tempo em que a liberdade é uma opção. Vou, não quero, eu faço opção, eu decido. Olha o que a Bíblia diz, se alguém ouvir a minha voz, em meio, irmãos, a tantas notícias que estamos ouvindo, como em todas as eras proféticas das 7 igrejas, o Espírito Santo no final faz um apelo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. E este mesmo apelo, o Espírito Santo faz nas 7 igrejas. Aliás, eu li para você em Hebreus, que não está aqui no contexto das 7 igrejas. Se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Então hoje nós estamos vivendo, minha irmã Carla, que está aqui no templo. Se alguém ouvir a minha voz, Deus não vai empurrar ninguém, mas o Espírito continua clamando. O Espírito de Deus continua nos chamando. E o Senhor Jesus diz assim, eis que eu estou à porta e eu estou batendo. E cada sinal que nós estamos vendo, queridos, sem sombra de dúvida eu vos afirmo, é Jesus batendo, dizendo, olha, eu estou chegando, igreja, eu estou chegando, mundo, eu estou chegando, governantes políticos, eu estou chegando. É mensagem de Deus. Entrarei, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, em sua vida, cearei com ele e ele comigo, comunhão do Deus eterno com você, e você tendo comunhão do Deus ao Deus eterno, com Deus eterno. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo. Olha que diferente aqui Jesus está falando. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Laodiceia é a última das 7 igrejas, ela cobre o período da história, como eu disse aqui, a partir de 1844, não dá tempo de eu falar nessa mensagem, mas 1844 é o cumprimento de uma profecia de Daniel. Daniel profetizou, há uma profecia, por isso esse ano de 1844. O Apocalipse descreve como mornos aqueles que fazem parte da igreja de Laodiceia. Nós temos referência a essa igreja escrita por Paulo em suas cartas. O 7º período profético é a igreja de Laodiceia. E o Espírito Santo está mostrando a condição. Primeiro ele diz assim, olha, diferente de todas, ele diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que significa isso? O ouro na Bíblia significa o poder de Deus. Ouro refinado
para que te enriqueça, significa cada um de nós buscarmos Deus, buscarmos vivermos em santidade. E na sequência do versículo diz: vestiduras brancas para te vestires. Vestes fala de santidade. O branco fala de santidade. Comprar vestes, irmãos, para nos vestirmos. Isso fala de buscarmos a santidade. Deus tem dado à igreja de Laodiceia, Deus tem dado à igreja hoje um conselho que nós compremos ouro refinado para nos tornarmos ricos, que nós nos vistamos de vestiduras brancas, a fim de que não se veja a vergonha da tua nudez. O que significa isso? Hoje, infelizmente, há muitos cristãos que vivem uma vida, desculpa a expressão aqui, escrachada. Pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra, mas estão vivendo uma vida escrachada, uma vida vergonhosa, uma vida, inclusive, questionada pelos que não conhecem a Jesus, e algumas expressões, eu posso citar aqui: você é crente, você fazendo isso, você não pode fazer isso. Ou, para ser um cristão como você, eu jamais vou ser um cristão. O que é isso, irmãos? Isso é veste manchada, a vergonha está aparecendo. E aí Deus aconselha que nós compremos vestiduras. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Que expressão interessante. Deus nos mandando comprar colírio. O colírio nos ajuda na visão. Mas não é a visão natural não, meus irmãos. É a visão espiritual. Nós estamos vivendo um tempo de densas trevas. Um tempo perigosíssimo. E muitos cristãos não estão percebendo isso. Muitos cristãos, minha irmã Bárbara, que está aqui no templo, estão vivendo uma vida tão acomodada, e milhares deles já não congregam mais, não oram, não leem a Bíblia, porque não tem a visão espiritual, irmão, de uma situação real que está aí diante de nós, não consegue perceber. Então o Senhor está falando assim: comprem colírio, busquem discernimento espiritual, busquem ter visão espiritual, porque esse é um tempo difícil. Este é um tempo em que você, que é um cristão, deveria estar buscando a Deus no máximo do seu fervor. Esse é um tempo que jamais nós poderíamos abandonar a congregação, que jamais nós poderíamos abandonar a leitura da Bíblia, a oração por nós, pelos outros, né? Interceder pelas nações. Esse é um tempo que nós deveríamos buscar o Senhor, mas há muitos que estão cegos. E aí a palavra do Senhor diz: comprem colírio, para que vocês consigam ver, para que vocês consigam discernir. Não entendo, irmãos, como nesse tempo de tantos sinais, as pessoas vivem de forma tão infiel a Deus. Não entendo. E aí a palavra do Senhor diz isso. Em tempos de apostasia, este é o tempo. Por isso a palavra do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo para esses dias, porque o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos tempos, alguns ou muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não precisa congregar, não precisa estar no templo, não precisa ter comunhão. Irmãos, nós somos um corpo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja que quando a mensagem bíblica vem, ela se dirige à igreja que está em tal lugar. Muitos estão adotando pensamentos, interpretações teológicas completamente equivocadas, e eu me arrisco a dizer, eu digo de verdade, doutrina de demônios, porque a apostasia, ela vem por causa da doutrina de demônios, o afastamento, o abandono da fé.
Em tempos de apostasia, Deus está nos chamando para revermos a nossa fé, para nós buscarmos o seu poder, para nós nos santificarmos, para nós tornarmos brancas as nossas vestiduras, a fim de que a nossa vergonha, sabe qual é a maior vergonha de um cristão? É quando Jesus voltar, ele ter falado que cria em Jesus, cria na Bíblia, cria na vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, esse cristão, por estar afastado, não estar em comunhão, não estar praticando os princípios da palavra, ficar aqui, irmão, na terra, para o governo do anticristo. Esta é a vergonha. Então, o Senhor está dizendo, vistam roupas brancas, santidade, busquem, comprem o ouro refinado, busquem a minha presença, comprem colírios, para que vocês tenham uma visão. E aí, o último versículo, a última palavra, Deus falou a todas as igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu anotei, fiz questão de anotar. Todas as 7 igrejas, o Espírito Santo fez uma convocação. A toda a igreja em todos os tempos. Mesmo a partir do 3º século, quando a igreja se desvia e vai desviada por 13 séculos. 12 séculos. 1517, quando começa a reforma. O Espírito Santo continua dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a minha pergunta para concluir hoje o sermão é, o que você tem ouvido? Da onde tem vindo? Aonde você está? Você que era um fiel servo de Deus, uma fiel serva de Deus, que tinha ministério, que tinha vida com Deus, que era um homem de oração, que era uma mulher de oração, aonde você está nesta noite? Para nós é noite aqui, para você não sei que hora você vai ver essa mensagem. Aonde você está? Onde está a tua fé? É tempo de comprarmos colírio para os nossos olhos, para que nós possamos ver. Aleluia. É tempo de comprarmos ouro refinado no fogo. É tempo de vestirmos vestiduras de santidade. Eu quero convidar você, de repente está afastado dos caminhos do Senhor, perdeu a graça, perdeu a fé, perdeu o ânimo, para hoje renovar a sua vida com Deus. Eu preciso do colírio de Deus. Não tem sido fácil a batalha, mas eu tenho procurado colocar o colírio de Deus todos os dias da minha vida, na minha vida, para que o Senhor me ajude a ter uma visão real, espiritual, do que está acontecendo agora no mundo espiritual. O Senhor está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Jesus está voltando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não sei qual é a sua condição hoje. Não sei. Mas Jesus está batendo na porta do teu coração. Convide a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Volte a buscá-lo. Se empenhe em buscá-lo, porque a sua vida está muito próxima. E você alcançará graça. Quero convidar você que está aqui no templo para se colocar em pé. Você onde estiver, eu quero orar com você. Se você estiver aí na sua casa e puder orar comigo, eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa noite. Tivemos tantas informações hoje, talvez muitos não conseguiram acompanhar o raciocínio, ó Deus, desta palavra, mas eu oro para que o Espírito Santo leve cada uma dessas pessoas a uma reflexão a respeito do que ouviram. Abençoa ao coração de cada pessoa esta palavra com discernimento, com despertamento, com salvação, com avivamento para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.